Olá pessoal, tudo bom? Valdo Poça. Hoje estou feliz por essa entrevista, por esse bate-papo, não é uma entrevista, é um bate-papo que eu queria ter há muito tempo com ele, Pedro Martins, o pioneiro da comunicação. Pedro, Ô, Valdo, tudo bem, meu irmão? coisa boa estar com você, meu irmão. Isso, beleza. Coisa boa. Olha, muita gente está ansiosa, Pedro, para que esse bate-papo acontecesse. Eles têm algumas curiosidades e eu tenho certeza que você vai matar essa curiosidade dessa galera hoje. Vamos lá. Obrigado por me receber na sua casa. Eu agradeço a você também por se lembrar de mim. Quero agradecer a todos que vão acompanhar esse vídeo. Espero que agrade você, com certeza. O que a gente puder responder na medida do possível, a gente vai responder. Aquilo que a gente se lembre, né? Eu estou à sua inteira disposição, Valdo. Obrigado, Pedro. Pedro, que para quem não sabe, a gente é amigo, ele me conhece desde criança praticamente. As famílias são amigas, né? Nossas famílias, há muito tempo. É verdade. E eu sempre tive essa liberdade com o Pedro aqui, dentro da medida do possível, com a Dinha que está passando lá atrás, minha amiga, sua esposa. Então, é uma história de comunicação, é uma história nesse município. Você já está eternizado em Barcarena, viu, Pedro? Através do seu trabalho. E esse bate-papo aqui não é para divulgar o Pedro Martins ou dizer o que ele é, que todo mundo já sabe, pelo menos os barcarenenses, mas o Brasil e o mundo vai entender por que você tem essa influência tão grande dentro de Barcarena através do seu trabalho da comunicação. E a primeira coisa que eu quero lhe perguntar, como foi que a comunicação entrou na sua vida? Como a gente costuma dizer, Valdo, eu venho de uma família que sempre gostou de microfone. Quando não é cantor, o cara é radialista, naquelas alturas era locutor, né? Uhum. E eu venho dessa família. Eu sempre digo assim, a minha mãe tinha o nome de Radi. Dona Radi. A Dona Radi era minha mãe. Então Foi minha amiga demais. eu já vim dessa área e tal. Do rádio, né? Do rádio. Eu sempre digo para meus amigos, eu nasci dentro de uma caixa de som, uma caixa de rádio, né? Sim, Aquele sim. rádio Transglobo, não. Grandão. Então a minha vida eu fui para Belém com 13 anos estudar. Eu sou filho de Barcarena nato. Meus pais são acho que é o seu também, de Moaná, da Ilha do Marajó, Sim, né? sim. Mas migraram para Barcarena e eu nasci na Ilha das Onças. Sou filho nato da Ilha das Onças, nunca neguei isso para ninguém. Uhum. E aos 13 anos, como meu pai dizia que com 13 anos o homem, com 13 anos, quando tem 13 anos tem que aprender a voar. A gente é tipo pássaro, né? Pássaro. Com 13 anos tem que aprender a voar. E eu fui para Belém, trabalhei, estudei, conheci um cidadão, muito gente boa, por sinal, porque espero que Deus coloque a alma dele em bom lugar, não está mais entre a gente. E naquelas alturas, eu trabalhava numa empresa a qual ele fazia parte, o nome da empresa Endeco Engenharia. Eu trabalhei na Endeco, para quem acho que alguém em Belém conhece essa empresa. E eu, de lá, conheci o Dr. Rômulo Maiorana, que era o dono do grupo Maiorana de comunicação no estado do Pará. E recentemente tinha comprado a radiodifusora do Maranhão, que era a Liberal, que todo mundo conheceu, a M. Era a radiodifusora do Maranhão. Uhum. E para lá eu, Gilberto Martins e outros, quando o Dr. Rômulo comprou essa emissora. A Liberal foi o maior sucesso no estado do Pará. Eu pouco me lembro, mas embaixo, ali na Gaspar Viana, tinha um jornal. Parece-me que era a Província do Pará, que funcionava embaixo. E de lá foi que eu aprendi. Fiz curso na Liberal, juntamente com saudoso Costa Filho, foi um dos meus professores de comunicação. Zé Guilherme, não sei se está vivo ainda, mas era um dos diretores artísticos da Liberal. Eles eram os top na época, né? Os dois eram o diretor, tanto o Costa, que veio do Maranhão e ficou na Liberal. Continuou que era difusora, migrou para a Liberal e ele continuou lá. Certo. E de lá foi que eu vim para Barcarena morar, já estávamos com 22 anos. É isso que eu ia lhe perguntar, a idade, 22. Eu tinha 22 anos. Cara novo ainda. E
Daqui eu fui para Abaetetuba. Chegou solteiro aqui? Solteiro, né? Não tinha família. Sim. E eu fui para Abaetetuba, trabalhei em Abaetetuba, no Copacabana, para quem não sabe, lá em Abaetetuba tinha uma empresa de som e publicidade de Copacabana, que era do Zacarias de Moraes, que está vivo ainda. E eu fiquei por lá, de lá foi que surgiu o Copacabana Barcarena. Antes do Copacabana, alguém colocou uma aparelhagem aqui, que era o Barcação. Mas não passou uns 2 meses, as caixas aí não souberam montar e venderam para o Zacarias de Moraes em Abaetetuba. E eu vim para Barcarena, me mudei para Barcarena, vim morar aqui na cidade de Barcarena. E daí eu comecei a trabalhar. Eu lembro o Valdo. Onde era a primeira, Pedro? A primeira? O Copacabana prédio, era na Avenida Magalhães Barata, na casa do seu Hermes Costa. Sim. Aqui na Magalhães Barata. Depois eu passei para os Altos da Modelar. E eu lembro bem que naquelas alturas nossa propaganda era, eu acho que é Seu Amigo, foi Seu Amigo, porque também já não está entre a gente, mas um grande artista, o Yal Bentes, de Abaetetuba. Muito meu amigo, muito meu. Já morreu, né? Gravou uma música minha, por sinal. Já nos deixou aí alguns anos atrás. Foi. E ele foi, saudoso. Ele foi um dos nossos patrocinadores naquelas alturas. A gente colocou o CD dele na frente da emissora. E eu lembro que as propagandas nossas era, na época o projeto Albras Alo Norte estava chegando em Barcarena, era Montreal, não sei se você se lembra disso aí. Lembro. Era caminhões, era muito peão por aqui, né? E a Sádia, Sermeco, Paranapanema, Toreme Roscoe. E eu, Andrade Gutierrez. E eu era a única emissora que tinha no município de Barcarena, era o Copacabana. E eu me lembro benzinho, Valdo, daquelas vinhetas que, informação do Copacabana, eu gravei informativos Copacabana, o projeto Albras Alo Norte fará dessa região a mais desenvolvida de todo o estado do Pará. Já era uma chamada bacana. Era, do projeto Albras Alo Norte. Aí quando não era assim, informações Copacabana, aí a gente dava a informação do projeto Albras Alo Norte e tal, e entrava a vinheta, né? Informou a empresa de som e publicidades Copacabana. Era assim que era o nosso... Aquelas chamadas, né? Aquela chamada. Eu, hoje, Valdo, se você vai me perguntar, e aquela entrada? Eu não me lembro. Eu me lembro, a última entrada, eu já perdi a noção. Eu lembro que no meu curso para passar para trabalhar no Copacabana, naquelas alturas, para te entrar numa rádio, numa publicidade, você tinha que fazer um curso para ver se você passava naquele curso. Exato. E eu, entre 3 que estavam lá querendo a vaga, eu me lembro benzinho que eu bolei aquelas entradas. Eu acho que tem uma que você sabe. Eu não sei se é a entrada ou se é a despedida do meio. Entrada. É a entrada? Fala para nós aí. Só eu que sei. Então te lembra dela aí, rápido, e mostra para o nosso povo. Porque eu trabalhei com o Pedro já na Martins Publicidade, né? Quando eu estava findando o Copacabana e entrando na Martins Publicidade, que a empresa passou a ser só dele. Foi. Na época, parece que separou do Manuel de Jesus, né? Foi. E aí, era assim, a entrada era assim: ao despertar de um novo dia, quando o sol distribui seus raios luminosos por todo o horizonte, espalha-se pelo centro da cidade as ondas sonoras da empresa de som e publicidades Copacabana. Ainda era do Copacabana. Era Copacabana. Unidos, elevemos nossas preces ao Altíssimo, para que esta empresa de publicidade possa dar no decorrer deste trabalho paz para cada um que nos ouve, na medida que distribui cultura e bom entretenimento. Era assim mesmo, era assim. Eu lembro. Eu lembro. Agora a outra, que era o encerramento da tarde. Tinha o encerramento. Depois do Passado Jovem, lembra do programa que eu fazia no Passado Jovem? As músicas das décadas dos anos 60, dos anos 70, a troca da influência entre você e os momentos por você já vividos. Certo. Era o programa O Passado Jovem. Eu lembro bem assim, quando encerrava, rolava... Muita história, né, Pedro? Rolava aquela Ave Maria, papapá, aí eu colocava. Sim. É o sol que se pôs no horizonte. É mais um dia que se foi. Daqui só nos resta agradecer a Deus e a você, prezado ouvinte, por mais um labor de comunicação. Prometemos voltar amanhã, se Deus quiser, ou antes, se um fato registrar uma extraordinária. Tenham todos uma boa noite. Bacana. Aí terminava aquela... Tá? Era assim que era a entrada e saída do Copacabana.
Que maravilha. São histórias que muita gente vai assim dizer, caramba, eu vivi isso aí, cara. Foi. Entendeu? Eu me lembro, Pedro, que aqui era uma festa todo o tempo. Todo o tempo. Era um entra e sai de gente, era comunicador entrando, saindo, né? A gente fazia os programas pela manhã, à tarde. Era programa evangélico, era programa católico. Era um movimento doido. Era um movimento o dia todo. Muito era. E eu lembro, desde muito novo, eu aprendi a gostar também da publicidade, do comercial, né? E aí eu trabalhei com você durante um período. Mas vamos voltar um pouquinho. A gente estava conversando quando você chegou, aí casou, né? De lá eu conheci a Dona Rai. O prédio era em cima Já era na Modelar. Na Modelar. Era em cima do alto da Modelar. Certo. Na época era difícil casa de altos e baixos, né? Barcarena, né? Porque Barcarena foi uma cidade projetada pelo Crunge da Silveira. Ele projetou esta cidade aqui, que seria uma cidade tipo Brasília, cidade de ruas largas, 14 metros de largura as ruas, né? E Barcarena, eu me lembro que uma época a gente fez um voo com Emmanuel Wagner, era eu e o Emmanuel Vilaça, que era da Liberal, jornalista, para filmar um Barcarena de cima para baixo. De cima para baixo, baixo. Helicóptero. E Barcarena ficou, acho que até hoje tem essa imagem ainda, o pessoal, esses políticos devem ter essa imagem ainda. E eu me lembro bem assim, que Barcarena era muito bonito, Barcarena foi uma cidade toda quadradinha, né? Toda bem divididinha. E o importante é que eu acho que faz o que, uns 5 ou 6 anos, eu acho que o Crunge da Silveira morreu. Ele morava em Belém. Foi um grande arquiteto. E eu lembro muito bem, Valdo, que... A publicidade era lá. Era lá na Modelar. Como foi para você chegar ao casamento, no caso? Aí eu conheci a Dona Raia, foi aquela confusão, a mãe dela não queria. Os pais não queriam. Radialista é um péssimo, não sei o quê. Músico também. Também, mas aí deu tudo certo, a gente casamos. Casamos dia 14 de março. E foi dia 14 de março de 82. 82 foi, dia 14 de março de 82. E de lá nós tivemos 2 filhos, tivemos o Bruno Martins, né, que todo mundo sabe, foi vereador, presidente da Câmara, é o meu filho mais velho. Depois de 7 anos veio o Pierre e Thiago, que é o PP, que todo mundo conhece. E são esses 2, agora eu tenho 3 netos, né? Tenho o Orlando Peter, que é do Bruno, e tenho a Bruna Jaqueline e agora o Ender Júlio. Certo. São esses 3 netos. 3 netos. Quer dizer que eu tenho 2 filhos e 3 netos. A família cresceu um pouco, né? Cresceu um pouquinho. E Pedro, sim. As curiosidades que a galera... casou com a Dona Rai, e aí como é que acontece? Muda de lá? Comprei esse prédio aqui, que era do meu sogro, logo que eu casei, e construí uma casa de madeira. Já aqui na Crunge, né? Na Crunge da Silveira. E trouxe de lá a publicidade. Comprei, eu tive uma indenização, eu vendi algumas coisas que nós tínhamos aí, e eu comprei naquela altura, eu comprei o Copacabana, a parte que me tocava, e era 100 milhões de cruzeiro na época, que era cruzeiro. Desfez a sociedade, né? Foi, e eu fiquei com aqui, o Zacarias ficou com Copacabana, o Manuel de Jesus ficou com Copacabana, em Abaetetuba, o Manuel de Jesus, o Zacarias montou a RZ Publicidade, que até hoje funciona. Funciona. E eu fiquei para cá, e tantos tempos já faz isso. Faz tempo, né, cara? E de lá o Copacabana funcionou, onde veio a Martins Publicidade, que você falou há poucos minutos, né? Trocamos a Martins Publicidade. Agradeço muito, eu nunca vou esquecer disso aí, e tenho certeza que alguém que se lembrar, eu tive um apoio muito grande do doutor Henrique, do doutor Carlos Caiate. O doutor Carlos Caiate foi uma pessoa que me ajudou muito, deu muita força, foi o cara que vai, compra. Eu já tinha pego alguns me enganaram, alguns políticos me enganavam naquela época, né? E nessa época o doutor Carlos não era nem político ainda, mas ele me chamou, vou te ajudar. E entendeu, né, Entendeu a minha situação, sabia que eu gostava daquilo, que aquilo era a minha vida, né? E disse, olha, vai para frente. Acreditou no seu projeto, né, cara? E ele me ajudou, eu não nego isso para ninguém. Eu tive a ajuda do doutor Carlos Caiate.
Hoje eu Maravilha. vejo ele pelo Face, assim, me dá muita saudade. Eu gosto muito Você é dele. muito grato, né? Não Muito conheço grato. os filhos dele, mas eles têm um grande pai. Esse homem foi um grande homem. E sempre será, porque eu nunca vou esquecer deste homem. E esse vídeo aqui, ele vai ver. Com certeza ele vai Meus ver. filhos vão ver, pessoas Doutor ligadas. Carlos Caiate, Olha. nasceu aqui no Guajará da Serraria. Olha Tá? O filho dele talvez não saiba, mas eu conheci a parteira do Caiate. Foi mesmo? É daqui do Guajará da Serraria. Você vê que a gente tinha tanto uma amizade, meu pai era muito amigo do pai dele, doutor Henrique Caiate. Era um médico de Barcarena logo no início. Aquele médico que curou aquela doença que era quase igual a essa que veio agora, né? A Covid, né? Era igual a Covid, que era a febre amarela. A febre amarela, eu lembro muito bem que o doutor Henrique Caiate era um médico de Barcarena. Saudoso doutor Henrique Caiate. E foi por aí, pelo doutor Henrique Caiate, que tudo começou Barcarena. Ele foi um grande político no nosso estado do Pará, no nosso município. E eu tenho essa família. Ele apostou no seu projeto. Né? Eu tenho essa família como minha família. Você está entendendo? Legal, que maravilha. Talvez o filho dele vai até se surpreender, mas esse velho aí, mas esse velho aqui é muito amigo do teu pai. E muito grato, né? E muito grato também. Isso que é importante, a gratidão, gente. E tem uma coisa que abomina o coração do Criador, é a ingratidão. É verdade. Nós temos que ser gratos. Se você um dia, por algum motivo, precisou de R$1 e alguém lhe ajudou, nunca esqueça dessa pessoa que lhe deu esse R$1. Isso é verdade. Eu sempre digo isso, Pedro. Também não então, esqueço. muito legal o que você está fazendo, falando, agradecendo, sendo grato a uma pessoa que lhe deu a mão, que acreditou no seu projeto e que disse, não, eu vou ajudar o Pedro porque eu vejo qualidade nele e eu vejo que esse projeto é a vida dele. Eu acho que foi isso, né, mano? Foi. Pedro, aí tá. Mas sem interesse em nada, porque naquelas alturas nem política tinha envolvida naquilo. Pois é. Ele fez aquilo de coração. Coração. Aí depois, claro, aconteceu a política. Né? Mas aí eu tinha gratidão também, né? Exatamente. Aquela de gratidão. Uma dívida de gratidão. É verdade. Outra coisa, aí casou, aí criou a Martins Publicidade, aí o sucesso continuou, né, cara? Continuou. Você lembra a data da Martins Publicidade, exatamente, quando começou? Eu só olhando no registro dela, mas eu não me lembro assim de cabeça. Mas foi nos anos 80, né, Pedro? Ou 90? Foi nos anos 80, eu não sei se foi 86, por aí assim. Se tu puxar, tu vê pelo Face, tu vai encontrar PP Martins. Certo, foi justamente. A firma é PP Martins Publicidade. Pedro, uma curiosidade da galera. O Balabal, ele começou a trabalhar com você desde da Copacabana ou já entrou com a Martins? Não, o Balabal é desde o Copacabana. O Balabal foi o seguinte, de repente... Como foi esse encontro de vocês? Eu não conhecia diretamente, até porque o Balabal morava na mesma rua que meu pai morava, que era Lorival Cunha, né? Uhum. A rua Lorival Cunha. Laurival Cunha, né? E um dia o Ricardo chegou e disse para mim assim, Pedro, eu conheci um rapaz assim, não quer dar uma forcinha para ele? Coloca ele de DJ aí, tem vontade. E eu coloquei o Balabal para trabalhar comigo, ele foi um menino bom, ele trabalhava comigo e tal, ficou comigo, e aí as coisas foram rolando, o Balabal foi ficando, e foi, e daí nasceu o Bruno, e ele já ficou por casa, e tá aí o Balabal até hoje comigo, né? E trabalha até hoje com você. E com isso tem aquelas histórias, né, que eu acho que o povo quer saber dessas histórias, né? Com certeza, com certeza. Uma das histórias é sobre o Chibé, nosso saudoso Chibé. Que a galera sabe, tem muito folclore envolvido, né? E eu falei, olha, quando eu entrevistar o Pedro, eu vou perguntar para ele, porque o que aconteceu ele vai dizer, o que não aconteceu ele vai dizer também. Essa história do Chibé, do nosso saudoso Chibé, que era dono de uma sede, ele faleceu uma vez. Como foi? Mais ou menos isso aí que eu não entendi. Que disseram que... Mentiram para você, disseram que ele tinha falecido. Você deu a notícia. Não, eu vou falar. O Chibé era uma bênção. O Chibé era... gente boa. Era uma pessoa maravilhosa. Quero até mandar um abraço para toda a família do Chibé ainda que está vivo. O Chibé era o seguinte... Ele tinha um trato com a família Rodrigues, com o finado Cazuza, que foi prefeito de Barcarena,
que é avô desse atual, né, que é o Renato. Então o Chibé foi lá e chegou lá e fizeram um pacto. O Cazuza disse: se eu morrer na tua frente, tu vai carregar meu caixão. Mas se tu ficar vivo, meus filhos têm um compromisso de fazer o teu enterro, comprar o caixão e fazer tudo. Sim. Tu tá entendendo? E chamou, todo mundo sabia disso. Um belo dia o vovô chegou aqui, vovô é irmão do Valdir Rodrigues, Sim, todo mundo sabe quem é. Tio do Renato. Chegou aqui e veio uma pedra, anunciei que o Chibé faleceu agora. E andava doente o Chibé, né? Tava. Anunciou, eu comecei como naquelas alturas, hoje o pessoal não faz mais no rádio isso, mas naquelas alturas o rádio fazia. Tem aqueles plim, plim, falecimento, enterro, convite, aquele que em vida se chamou, papapá. Aí anunciei, com poucas horas chegou a notícia que o Chibé não tinha morrido. Passado mais uns dias, chegou o Dorinho, sabe quem é o Dorinho? Dorinho. É tio do Da Renato, oficina. filho do Cazuza. A hora Pedro anuncia que o Chibé morreu. Eu passei, eu anunciei de novo. Anunciei, não demorou ver a notícia que o Chibé não tinha morrido. Ixi, rapaz. Moral da história, veio umas 3 notícias ou 4 e o Chibé não morria, vivia de novo. Sim, sim. Uma bela 6 horas da manhã, o Zezinho Rodrigues, pai do Renato, toda manhã vinha beber café 6 horas da manhã comigo aqui. Zezinho Rodrigues. Zezinho. Saudoso. Saudoso, Zezinho. saudoso. E a gente está aqui bebendo, quando eu vi um dia, pai, eu disse, o Zezinho está para chegar. Aí quando eu vi, parou 2 carros na frente. O Zezinho veio na frente. O Zezinho era o mais velho do Cazuza. Pedro, bom dia, cadê a tiadinha? Ele está aí, tem café pronto por aí? Tem. Bora lá para dentro. Ele sentou numa mesa ali na outra sala. Aí disse, bom, Pedro, a nossa vinda aqui é muito rápida. Disse que é. Eu vim te avisar que o Chibé morreu. Eu, de novo, Zezinho. Disse, morreu, Pedro. Hoje eu vim trazer todo mundo. Está aqui, por incrível que pareça, eu já dei, ele morreu 1 hora da madrugada. Eu já dei o banho, já está no caixão, está lá. E eu vim para te anunciar. E naquelas alturas, todo que morria tinha que ser anunciado. Tinha que ser anunciado na cidade, é verdade. E era o compromisso do finado Cazuza. Prefeito. Aí eu peguei, às vezes tu tem certeza? Não. Aí eu confiava no Zezinho, não, tudo bem. Sim. Aí o Zezinho bebeu café, foi para lá, está aqui, Pedro, anota, está lá. Aí eu subi, cheguei lá, aí Falecimento. Balabal lá, colocou lá uma vinheta. Aí, falecimento, enterro, convite. A vida ou melhor, desculpa. Falecimento, enterro, convite. Aquele que em vida se chamou Raimundo Ribeiro, né? Sim, sim. Ribeiro da Costa, uma coisa assim. Não sei se era da Costa, mas Raimundo e tal, com o doloroso dever de comunicar os parentes e amigos o seu falecimento ocorrido a 1 da madrugada. Deu até a hora, né? 1 da madrugada. O corpo está sendo velado na residência do mesmo, na rua, deu o nome da rua. Lameira Bittencourt. Por aí assim. Rua Lameira Bittencourt. Próximo da casa da vovó que eu morava. Na rua Lameira Bittencourt. E número tal. O fundo irá, o seu corpo será zelado, e o enterro sairá 10 horas da manhã. Beleza, Balaval, rola o brega. Rola o som. Rapaz, eu não me lembro se eu falei isso, mas o povo que estava na Eu rua, acho que rolou. Eu acho que rolou sim. Eu não vou diminuir, rolou sim. Beleza, Balaval, troca. Solta o brega aí. E o Balaval toma no merengue. Puta merda. Bom, isso aí percorreu o mundo inteiro. Mas tem mais, Val. Tem muita coisa. Tem muita. Eu estava fazendo... Vai lembrando de alguma coisa eu assim. vou contar aqui. Uma vez eu estou fazendo a transmissão do jogo de Barcarena, né? E de repentemente, isso está no... Tem um livro, Pisando na Bola, é um livro da capa amarela. Fizemos até lançamento aqui no Conde Hotel, que é do Carlos Castilho. Carlos Castilho. Ele escreveu esse livro, não sei se está vivo ainda. E ele pegou algumas coisas do Pedro Martins e colocou no livro. É onde diz que eu estava como... Meu amigo Pedro Martins, aí pela grande, uma confusão no campo, né? Aí diz que, Pedro Martins, como é que tá por aí, meu irmão? Aí essa grande confusão. Eu disse, não, no momento só um soldado que está metendo o pau numa mulher. Que acabou de... Isso ao vivo, já pensou? Isso está no livro, Paulo. Está no livro, tá? Está no livro isso aí.
Aí tem outras coisas que eu não me lembro mais. Aí tem uma outra que o cara inventou, não sei se foi verdade. Diz que eu fui fazer o jogo lá, diz que dizer, número 2 passa para o número 3, número 3 passa para o número 4. Não sabia o nome dos Não caras. sabia o nome dos caras. Entendeu? Mas eu fiz a transição do jogo. Ai, cara. Rapaz, e tem coisa aí. E tem que coisa, te lembra. e tem coisa que é folclórica também, É né? verdade. Se tu te lembra de alguma Olha, coisa. uma vez me falaram assim, essa eu não vi, mas a galera comentando na feira, na Vila Manteiga, tu sabe. É, o pessoal. É o furdunço, se é bacana. Eu já tô com saudade, inclusive, mandar um abraço pra galera da Vila Manteiga. Isso. Feira coberta, nossa. Porque a gente conviveu muito aí, né? A gente convive com essa galera, Isso. né? E a Vila Manteiga é uma alegria, para quem não sabe, para quem não é barcaranense, a Vila Manteiga é uma feira ao ar livre, Isso, entendeu? isso. E aí a galera vende mocotó, vende peixe, Tudo. farinha, entendeu? E café, de madrugada você já tem. Então é muito alegre, é muito bacana aí. Isso é Aí a verdade. galera da Vila Manteiga disse que tu falou assim, galera, em Barcarena são pontualmente 11h30 e 30 minutos. Pode ter saído isso, né? Pode ter saído. A gente não sabe. Tem coisa que é 11h30 folclore. e 30 minutos. Então era meio-dia já. É meio-dia, era 11h30 com Mais 30 meio-dia. minutos, entendeu? Porque é tipo assim, São coisas rápidas que às vezes nem a gente percebe, né? É verdade, isso aí. no rádio tem tanta coisa. Não tem como voltar Não atrás. tem como voltar atrás. Não tem edição, né? Porque toda a programação do rádio, pode ter certeza que é ao vivo. É aquela história. Errou, já era. Se você quiser ser um radialista, você não pode se prender numa matéria, no caso, Escrita. você vai ler aqui essa matéria, mas tem um linguajar aqui, uma palavra muito comprida, que seu linguajar não dá para Complica, dizer. Então você passa por cima e já leva e faz o seu. A história do Washington, do filho é verdade? Da Wanda, é verdade. Não, o problema foi o seguinte. Eles querem saber. Vou falar, mas isso aí foi verdade, sim. E isso aí o culpado foi o Valdir Rodrigues. Foi o Valdir Rodrigues, porque são... Eles sempre sacaneavam contigo, né, cara? São 5h30 da tarde para as 6, o Copacabana saía às 6 horas da tarde. Aí tinha uma festa no Fluminense, que era a sede que aqui imperava em Barcarena. Bombava, o Fluminense. E o Valdir chega com uma nota, olha, passa aqui rápido, olha isso aqui, mas manda aí que a gente vai te pagar agora e tal. Aí jogou o papel lá em cima. Aí eu disse, atenção, população barcarense, não perca o som, aquela música alta, né? Não perca logo mais aí na sede do Fluminense. Grande rendezvous. Você não pode perder. Era Réveillon. Falei rendezvous. Vai lá no rendezvous hoje, vem o Valdir correu lá aí, pelo amor de Deus. Não é rendezvous. É Réveillon, rapaz. Eu digo, pô, tu joga essa porra me na mesa. Tudo rápido aí. Tudo rápido aqui. E tinha que fazer, porque é tipo assim, programa de rádio tem horário, né? Sim. Você não pode passar das 6, senão você... Exatamente. Tinha que ser 6 horas e eu tinha parado estar ensinando lá. Rendezvous mesmo, acabou. Solta essa porra. Aí passou lá, né? Essa foi uma das A histórias. do Washington também foi verdade, não foi? Do Washington foi, filho da Wanda. Foi. Como foi essa onda? Era uma chamada para ele? Era aniversário dele. Acho que era aniversário dele, a Wanda levou lá e aí eu não acertei a ler o nome do cara. Aí era Washington. W tudo, né? Washington. Não foi Washington, foi o Não, Jair. ele disse assim, é o filho da Wanda. É o filho. Não, foi isso, é o Washington. Não dá para ler, é o filho da Wanda. Todo mundo sabe. Todo mundo conhece. São palavras enroladas mesmo. Foi. Aí passou, e aí o pessoal encarnado, está no vídeo, está gravado, o pessoal tem. Olha, eu quero mandar. E é bacana, cara. Já que está todo mundo ligado, quero mandar um abraço pro. Eu não sei, mas eu acho que tu conhece o Tarcísio. Não é o Tarcísio França, é o Tarcísio. Como é, rapaz? Eu esqueci o nome do cantor, rapaz. Que é bailarina, Tarcísio Andrade. Ele está lá em Fortaleza. O Tarcísio Andrade tá ligado com a gente. O Tarcísio Andrade está lá em Fortaleza. Ele tem uma rádio via net. Isso. Aqui. Eu gosto muito da música do Só Tarcísio. música linda, o Tarcísio. E ele está lá em Fortaleza, ele transmite a programação da rádio. Ele está em Recife. Recife. Da Mariana FM. Tarcísio Andrade. Tarcísio Andrade, meu amigo. Um abraço aqui do Pedrão aí, o cara da Mariana FM. Um abraço, meu irmão. Um abraço.
Ele sabe que a gente te ama. Galera em Recife. Eu comparo. O Nordeste todo conhece Conhece ele, né? trabalho. Ele tem uma Brasil, radinho né? lá e retransmite a nossa programação. Deixa eu te falar, ele se parece muito com aquele cantor que também foi sucesso, o Magno. Magno. Te lembra do Magno? Magno é gente Luiz boa. Carlos Magno. Eu estou falando de Luiz Carlos Magno. Ave Maria do Ave nosso do amor. nosso amor. Ave Maria do E nosso eu jurei, eu jurei. exatamente. Esse cara também era igualzinho da Cidade. Gente boa, né? São parecidos até. Não sei se tem parentesco, mas eles são parecidos. Parecido, o jeito, né? Então não, foi um cara que marcou muito. Nos deixou, né? Mas fica a lembrança. Fica as lembranças. Gente, que maravilha. São histórias que é o que o Pedro, com todo o seu trabalho, toda a sua dedicação, é o que o Pedro Martins vai poder deixar daqui com mais muito tempo, porque ele não vai morrer agora. Eu já disse para ele que ele vai morrer depois dos 100, né? Mas são coisas, histórias, são folclores, são coisas que ele vai deixar, situações que ninguém mais vai poder fazer isso. O Pedro, enquanto vida, Pedro, você se dedicou, foi doação para a Barcarena, né, cara? Valdo, quero mandar um abraço para o pessoal para o Edi que eu quero mandar o abraço, é o Edi Proença. O Edgar Proença, a professora Rosa. Eu não sei se a professora Rosa está viva. Eu conheci o dono da Rádio Clube do Pará, entendeu? E a esposa era a professora Rosa. Não sei se ela está viva ainda. Um abraço para vocês aí que vão escutar meu vídeo. Tem muito radialista novo aí que não conhece Pedro Martins. Não vai lembrar. O Pedro Braga, meu amigo Pedro Braga, não sei se está vivo também, era o que tomava conta do transmissor da Rádio Clube do Pará. Pedro, tu lembra do Thompson Mota, né? Thompson Mota morreu, meu amigo veio aqui em Barcarena comigo. Thompson Mota. Tinha uma música do Thompson, né? Ele gravou uma Tinha, música. foi. Foi ele, o Valdir Araújo. Meu amigo grande Valdir Araújo, estou em Barcarena, meu irmão. O Valdir tem um jornalzinho, que ele trabalha numa rádio comunitária também. O Pedro é assim, é um cara, eu sempre falo, você tocou no assunto sobre o Dial, cantor, aliás, Dial não, Lial Bentes. O Lial gravou uma música minha, eu era muito amigo do Dial, morei em Abaetetuba 3 anos, por causa de bandas, e música ao vivo, a gente tem, né, muitas afinidades, e o Lial nos deixou há uns 6 anos atrás, se eu não me engano, e morreu assim, repentinamente teve um problema, faleceu. Mas o Lial era um cara assim, muito gente boa demais. Gravou uma música minha, Onde Estás? É uma música, depois você vai procurar na internet, está lá. E ele sempre me falava isso, Valdo, o que eu vou deixar, o legado que eu deixo são as minhas canções. E a mesma coisa é a questão do Pedro e todos nós que trabalhamos com a mídia, né, trabalhamos com o público. O que vai ficar nosso é a nossa história e o nosso legado. A música do Valdo Poça, que é a de Barcarena, né, que já está escrita no livro do município. Né? Pedro Martins está escrito com seu nome lá, por causa da Martins Publicidade Copacabana. É uma vida de doação que a gente tem para esse município. Né? E o que a gente espera é só o reconhecimento das pessoas, o público. E muita gente já ouviu muito a voz do Pedro, mas não conhecia o Pedro, não tinha visto o Pedro ainda. Teve um amigo meu na Vila dos Cabanos, Valdo, quando tu fizer a entrevista, estou ansioso porque é o seguinte, eu só conheço o Pedro através da voz. Eu não conheço, eu nunca vi ele. Então é legal isso, Pedro. É bacana porque isso é um registro que vai ficar, cara. Vai ficar e é importantíssimo. Vamos embora falar sobre como tudo começou depois da publicidade, Valdo. Sim. Aqui eles estão com conhecimento que a gente passou para colocar uma rádio com a frequência modulada. Eu comecei... Como foi essa transição? Eu comecei com a Rádio Tocantins FM, eu ainda era inexperiente no sentido de legalização de emissoras. E eu consegui, fez o pedido para Brasília, eu coloquei a emissora em fase experimental, e aí a emissora bombou, acho que você se lembra da Rádio Tocantins. Era 107,5, e bombou e depois teve alguma coisa que me derrubaram, fizeram porque a rádio era assim, naquelas alturas a rádio era melindroso para você, politicamente. Aí tiraram a emissora do ar, eu fiquei, me lembro benzinho, fiquei um pouco... Depois eu entrei com um pedido para uma rádio comunitária
E nós ganhamos a concorrência com 5 anos, saiu graças ao governo, na época era o Lula, né? Era o Lula, ele liberou essa rádio comunitária e eu consegui a frequência da 87.9, que é a Rádio Cidade FM. Nós conseguimos, junto veio a Mariana FM, quando saiu a concessão nós ficamos brigando e tal, por causa da rádio comunitária depende de assinaturas do pessoal do município, papapá. E a gente conseguiu mais assinatura, mas aí Barcarena é uma cidade feita de invasões e não tinha o número, queria o número. O moral da história, a gente conseguiu a Rádio Cidade FM. O projeto técnico foi lá para Nossa Senhora do Templo. Lá, o pessoal me roubaram tudo, levaram tudo. Foi mesmo? Transmissor? Tudo. Transmissor, até a torre serraram, elas levaram. Poxa, cara. Eu tive naquelas alturas, o prejuízo foi de R$100 mil. Porque quando você diz assim, uma rádio comunitária é de graça, o cara que está do lado de fora já é de graça. Mas só em documentação, equipamento, vai embora. Documentação mesmo, que é carimbo, caixa postal, e leva para Brasília, volta de Brasília, vai para o senador. É muito protocolo. É uma coisa que aí você gasta muito mais que gasta. Eu já tinha gastado muito mais. Tudo que eu ganhei, né, naquelas alturas... Na publicidade, foi embora. Foi embora tudo. Não lembro, não tem nem conta. Eu lembro que no dia eu não chorava, e olhou para mim e disse, perdemos tudo. Não tem como não. Como a gente vai levar? Nós vamos levar porque nós temos Deus no céu. Aquele lá de cima não dorme. O que fizeram com nós, isso aí um dia vamos pagar. Vai ficar para trás, vamos para frente. Vamos esquecer. A gente não tem passado, a gente tem futuro e presente. Verdade. E eu aprendi, quando eu digo que eu conheci o doutor Rômulo Maiorana, ele era um cara muito decidido. Ele foi um cara tanto que ele era das Ciências e Letras do Estado do Pará. Tu te lembra disso aí, Lembro, né? exatamente. Ele foi um cara que colaborou muito com o Estado. Só que naquelas alturas a concessão de rádio era liberada pelo Estado, pelo Dentel. Não era Anatel, era Dentel. E eu aprendi muita coisa, não olhar para trás. E eu segui. Em pouco tempo eu peguei a concessão da Rádio Cidade, colocamos, fomos roubados. Eu mudei de posição, andei mais 100 metros, que a rádio comunitária ela tem umas regras que eu acho que não era nem preciso isso aí. Criaram uma regra que o governo, se o governo tiver um dia pegar esse áudio, que ele mude essa. Eu acho que a rádio comunitária tem que ser rádio comercial pequena, né? Exato. Rádio comercial pequena é parar com algumas... Comunitária já está falando, só na comunidade. Trocar a frequência, porque Barcarena tem 2 frequências iguais, 3. São 3 frequências iguais. Uma atrapalha a outra. Como é que o ouvinte vai se ligar numa emissora de rádio se está tudo atrapalhado? Ele quer uma e aí sintoniza a outra. A lei é 4 quilômetros uma longe da outra. 4 quilômetros no transmissor, ele fica se bicando. Quem fica na encruzilhada, meu irmão, vai levar chumbo. Então, ficou essa briga e papapá, e eles me roubaram, tornaram a me roubar. Eu acho que eu já fui roubado ali umas 30 vezes. Teve ganhas e perdas também, muitas perdas. Mas todo tempo perca na cidade, porque, olha, por último agora levaram tudo, até a janela, a porta, a fiação da casa, tudinho está lá. Poxa. Entendeu? Mas aí Deus abriu... Mas a força não parou. Deus abriu mais uma porta. Hoje nós temos com a Mariana FM lá na Vila dos Cabanos. A Mariana está bombando. Tá bombando, está lá. Ela ficou, bem dizer, livre, sozinha na Vila dos Cabanos, né? Os programas elas são campeões de audiência dentro da vila. Isso. Inclusive nós temos... nós temos o programa Sabadão Cultural. Isso. Foi uma ideia nossa, minha com o Bruno. Quero parabenizar você, viu? Obrigado, meu irmão. Por esse programa maravilhoso. Obrigado, aí. Pedro. Porque através da Mariana FM, você vai poder colocar os seus amigos, cantores. Exato. Olha, o Dejaci fez um show maravilhoso. Poxa, eu sentia ele na pele, porque o Deja é meu primo. Exato. Mas ele fez um show lá no Amazon, que foi a coisa mais linda, aquela festa de vocês. O Rony Nascimento, parabéns aí, um bom dia pro Rony. O Rony fez o maior sucesso. Você, Valdo, você quando canta no Amazon, você levanta a galera. Obrigado. Até sempre eu digo pro Bruno, poxa, traz o Valdo. Final de semana tem que ser o Valdo. Tem um professor aqui que tem uma bandinha.
Professor Juarez. É esse mesmo. Esterofono, cara, muito bom. esse caboclo aí, eu quero dar um abraço nele. O cara leva músicas internacionais. O cara canta assim, tipo, vamos dizer, tipo o Renato e seus cacarecos, né? Tem o Renato Barros. Com meu irmão, coisa... O trabalho deles é um trabalho muito bom. Muito bom. Eu quero dizer, inclusive, deixar bem claro aqui, que Barcarena tem artistas profissional, tá? Eu hoje tenho um orgulho de dizer, Valdo, que a minha escolinha, que foi a escolinha do Pedro Martins, que o Valdir Rodrigues sempre diz, o Valdir foi vereador, presidente da Câmara, foi vice-prefeito várias vezes, mas ele nunca negou, eu gosto do Valdir por isso. Eu passei pela escolinha do Pedro Martins. Exatamente. Ele sempre fala isso, ele pode estar na multidão que ele tiver. Exatamente. Ele fala isso aqui. Eu falo isso também. Né? Trabalhei muito tempo. Então, eu quero dizer que passou, eles podem até querer renegar, não sei se vão se negar, que passou o Valdo, que está aqui do meu lado. Exato. Passou o Valdir Rodrigues, que é o ex-vice-prefeito de Barcarena. Mauro Oliveira, nosso saudoso Mauro Oliveira, aprendeu comigo. O Mauro foi para a Rádio Boa Vista, lá em Breves, como é a Rádio Marajó lá em Breves, rolou pela Metropolitana e foi um grande radialista. Foi. Passou Luiz Tavares. Ricardo Martins, o Luiz Tavares fazia programa evangélico. Paulo Elídio, Roque, que é dono da Barcarena FM. Exatamente. O Roque passou comigo. O Roque trabalhava na M. Roscoe. Ele dirigia um ônibus, carregar os peões. E quando era 4 horas da tarde, ele chegava, ele comprou o horário meu, ele comprou o meu horário e pagava. Para fazer. E fazer o programa dele aqui. E daí foi que surgiu a Barcarena FM também, que deu aquele incentivo. E eu tinha colocado a filial do Copacabana, bairro novo que está surgindo, o bairro novo, ali atrás do Serve Bem, que é a casa do pai daquele menino que tem um ônibus. Do Elias, né? Isso. Elias Paiva. Colocamos lá. E de lá não deu prejuízo para mim, eu vim de Rock, só as caixas com uns Delta que tinha lá, que na época o aparelho era Delta, eram os amplificadores. E o Rock levou aquela Rock Publicidade também. Foi. Mas passou por aqui, rapaz, eu nem me lembro mais. Sabe quem também, aquele que mora na Tailândia, como é o J. Furtado. J. Furtado E Ricardo Martins, rapaz. Nós trabalhamos, era Pantera, te lembra do Pantera? Pantera veio de Belém, tinha uma voz São Paulo, boa. Tinha uma língua desse tamanho. Falava que só odiava. Uma voz boa. E uma voz muito boa. Passou por aqui o Tony era um cara que veio de Paulo Afonso, trabalhar na rádio educativa de Paulo Afonso. Passou por aqui. Guto Maritel, da Jovem Pan, passou por aqui. Getúlio Costa. Nosso saudoso Getúlio. O Getúlio está vivo ou está morto? Faleceu. Faleceu, né? Fumava Getúlio fumava muito. Era um trovão, era o cara que falava Rubi. Aquela voz do Rubi. O Getúlio deixou saudade, era um grande amigo nosso, né, Pedro? Foi. E trabalhou aqui. Então foram muitas pessoas que trabalharam. Foi muito que eu não lembro de todos que passaram por aqui. O próprio Bosco Magno veio para cá comigo. Fazia programa. Bosco Magno, o Chico Preto. O homem do liberal. Isso, e muitos diziam, pô, Chico não fala política na rádio. Ele dizia, mas meu patrão, eu não estou dizendo que ela é política, eu estou dizendo o nome dela só. Mas tu está dizendo o nome dela. Lembro do... Nossa, muita história, gente. Muita história. O Pedro merece todo o nosso carinho, todo o nosso reconhecimento do povo de Barcarena, porque é uma pessoa boa. O Pedro, eu sempre dizia, eu nunca teve maldade. Outro que passou por aqui, Valmir Silva. Valmir Silva, dono da publicidade. Lá São Francisco. Valmir Silva, gente boa, um grande abraço, Valmir, a galera, a sua família, você. Então, gente, é uma pessoa que sempre trabalhou com honestidade, nunca quis o mal de ninguém. E hoje está com 67 anos, faz 68, né? 67, caminhando para 68. Em janeiro, dia 31 de janeiro,
Se quiserem mandar o presente para Pedro Martins aí. Mas a gente vai fazer uma festa, Vamos fazer lá ao no vivo. Amazon, se Deus quiser. Deus quiser, vamos fazer. É isso que eu ia dizer para você. A gente vai, é nesse dia que nós vamos reunir todos os cantores de Barcarena. Vamos reunir. Eu vou convidar. Nós vamos trazer o Ted Marques. Ele é um sangue bom, gente nossa. A gente agora com a Associação dos Músicos, como hoje Isso. eu estou presidente, e a gente tem mais acesso a todo mundo aí, né? A gente vai fazer um convite, vamos fazer uma festa boa de aniversário do Pedro, se Deus disser que sim, e eu sempre tenho certeza que ele vai. Então, gente, Pedro, tem muita história, porém, se a gente for contar tudo aqui... Eu só quero encerrar, né? Porque a gente já está, eu ia pegar um documento agora. E para encerrar, eu quero dizer que toda essa história, hoje o Pedro Martins já é um homem aposentado, estou aposentado. Graças a Deus. Graças a Deus. Mas eu conseguia deixar pessoas de bom coração, você é um deles, viu, Val? Obrigado, Pedro. Que hoje está lá na Mariana. Quero daqui dizer que eu deixei também, eu consegui, na minha trajetória, ter o Bruno Martins, que é apaixonado por rádio. Louco, ele é louco. É um grande profissional, é radialista, é jornalista, ele se formou lá em São Luís do Maranhão, viu? Ele sabe filmar, ele participou de todo aquele tipo de programação. Para uma televisão ele sabe trabalhar. Mas quero também agradecer também uma pessoa que foi um grande amigo, velha guarda, que sofremos muito quando a gente era jovem, trabalhamos, passamos fome junto, que foi o Vladimir Costa. Eu sei que a gente não agrada a todo mundo, mas o Vlad também foi meu grande parceiro de ver o peso. Nós trabalhamos no ver o peso, não nego, ele sabe disso. E eu quero também mandar um abraço para ele, porque ele é meu amigo, bacana, independente de qualquer coisa, não sei. Claro. Mas ele é meu amigo, ele mora aqui neste coração. Olha, que legal. E o Vladimir é um cara sangue bom. Val. Sangue bom, beleza. Com certeza. Se eu não me lembrei de alguém aqui que me perdoe... faltou, sabe quem? Augusto César. O Augusto César faz esporte, né? Nosso grande amigo Augustinho. Entendeu? Um cara sangue bom, meu amigo demais, amigo do Pedro, parente ainda do Pedro, primo, né? Então, o Augusto também marcou uma época que muito boa, trabalhou com esporte, foi um cara que ajudou muito também a publicidade. Eu quero mandar um abraço aqui para o Jairo. O Jairo é de Barcarena, ele está em Manaus, trabalhando, parece que é Manaus que o Jairo está trabalhando. Em Manaus ele faz parte do grupo Belém, Barcarena da Saudade, Barcarena Informa, coisa assim. Ele faz parte desse grupo, ele é de Barcarena, ele é parente daquele que tu falou ainda agora, que trabalhou comigo no esporte. O Chiquinho do Manteiga fazia esporte. O Chiquinho é maravilhoso. Como é, para falar assim agora, olha, quem vai gostar é ele, mora bem aqui na Miguel Costa. O Muxita. O Muxita, não sei onde está o Muxita. O Muxita está viajando, mas está voltando. Ele foi comentarista esportivo meu. Junto com o Chiquinho. Junto com o Chiquinho. Junto com o Chiquinho. O Muxita é um historiador, cara. O Muxita tem uma memória que eu não tenho. O Muxita se lembra, e ele tem foto de Deus e o mundo de aqui. Tudo. Eu acho que ele tem do Dicão, ele tem de todos os pessoal ele tem. E ele tá ligado assistindo isso aqui. Eu quero mandar um abraço, meu amigo. Você mora aqui, Muxita, olha. E o Jairo também, viu? Jairo. Tu sabe quem é do que eu tô falando, sabe? Sei. Pois é, vocês moram tudo aqui, vocês aí do grupo lá, todos aqui nesse coração aqui, que eu ainda vou viver muito. Como o Valdo falou, acho que eu vou passar dos 100. Ainda joga bola ainda? Ainda bato bola, ainda tô nativa, viu? Pedro, mano, cara, quero te agradecer. Que maravilha, cara. Que maravilha. Foi bom essa manhã maravilhosa. Gente, A gente tá na casa dele tomando um café aqui. Se ficou alguma falha aí, que perdoe eu, perdoe me o Valdo. perdoe também, é verdade. Porque o Valdo me pegou, como diz assim, me pegou assim, né? De surpresa. Independente, de surpresa, né? Eu vinha chegando, para aí, para aí, já ia sair. Pedro, você está esquecendo de uma pessoa. Quem foi? Fala. Aquela pessoa que anda com você lado a lado todo dia. O Bruno? Não. O Pepe? Não. A Dona Rai. A Dona Rai. Você tem que deixar uma mensagem para a Dona Rai. A Dona Rai foi o seguinte. É o seu braço direito. A Dona Rai, ela não falava de microfone. Ela não falava? Não. Eu me lembro. Depois dos nossos 10 anos já de convivência, um dia chegou no Círio de Nazaré,
que eu fazia a cobertura do Cid Nazaré. Lembra disso? Sim, lá no Arraial. E eu tinha saído e chegou uma mulher agoniada que tinha perdido. Você levava e montava o estúdio lá. Era lá mesmo. E a mulher chegou, não, fala, mana, fala aí. Ela Não tinha jeito. Ela pegou e falou. E eu vi aquela voz maravilhosa. E hoje tu vê que a Dona Rai é uma das vozes mais bonitas que tem em Barcarena. Exatamente. Você vê na rádio, você vê aqui na publicidade. Eu já vi até as vinhetas dela. Pois é, você já viu, né? Então, a Dona Rai se especializou. Para você ver, Valdo, que a Dona Rai, eu nem vou com ela, nem lá no estúdio eu não vou. Quase mas ela assumiu toda. A área aqui de Barcarena é ela que toma conta. Ela, e muito bem, viu? Muito bem. Aí E agora é uma parceira sua, né, Pedro? Há muitos anos, né, cara? Mais de 40 anos, né? Só o Bruno está com 39. Pois é. O Bruno vai fazer 40. A Rai, na intimidade, eu só chamo aprendi a chamar ela de Dinha. 42 anos, eu acho que é a Dona Rai. Eu chamo de Dinha como o Pedro chama, assim, é a intimidade, né? E ela é uma pessoa maravilhosa, né, que sempre ajudou o Pedro demais, sempre. Nos momentos bons, deu certo, né? nos momentos difíceis, né? Uma dupla que deu certo, né? Dupla que deu certo. Hoje, no final de tudo, tá só ela com ele, praticamente. E o bebezinho aqui, o Pepe que vem. E o Pepe que vem aqui, toma banho, almoça e volta. Porque os filhos vão crescendo, né, Valdo? E a gente vai ficando só os dois. No final, começa os dois e termina os dois. Então, gente, é importantíssimo. Tia Rai, um grande abraço para você. Deus lhe abençoe e lhe guarde sempre. Pedro, Deus abençoe você, meu irmão, que lhe dei muitos anos de vida ainda, com saúde, com paz. E obrigado por esses momentos. Isso. Eu tenho certeza que a nossa querida galera, o pessoal que acompanha meu trabalho, acompanha esses vídeos, vão gostar muito, vão ficar muito felizes com a gravação desse vídeo, desse depoimento seu. Que eu volto a frisar, não é nem a metade do que a gente poderia conversar, mas o tempo não ajuda a gente. Né? Então, e tem muita coisa mais, mas a gente resumiu aqui, eu tenho certeza que vai satisfazer a vontade de muita gente, vai matar a curiosidade de muitas pessoas e foi muito bacana, Pedro, muito legal. Obrigado. Beleza, obrigado também. Eu só queria lembrar que tem 3 livros, tem 2 livros que o Leno, o historiador do município de Barcarena, professor Leno. Ele escreveu 2 livros aí, em qual tem algumas coisas do Pedro Martins lá. Se você quiser, você procura o Leno e consegue esse livro lá. Fala do poeta, do nosso poeta aqui, do Zeni, e outros. Então, se você precisar, você procura aí o professor Leno. Ele quero agradecer também ele, mandar um abraço para ele também. Valdo, obrigado, meu irmão. Olha, você mora aqui no meu coração. Sábado, manda um alô para nós lá na rádio. Na hora. Eu estou escutando. Na hora. Escutando você aqui. Obrigado. E programa Sabadão Cultural. Desejo muito sucesso para você lá na Mariana. Eu acho que nós temos que escolher um outro horário para você, para espichar mais um pouco. Espichar mais, que eu fiquei muito escondido. Você ficou meio escondido. Aí, pela parte da tarde, bora ver como é que dá. A tarde é bom, é verdade. À noite já tem um CG, né? Mas a gente pode ver como é que a gente pode fazer para você ficar mais visível. Mais solto um pouco. Mais solto, falar mais da nossa querida Barcarena. Porque você também conhece, apesar que você também é filho de moanense, né? Mas nascido aqui em Barcarena, você conhece Barcarena. Nós temos Barcarena de origem mesmo. Nós nascemos Meu irmão, aqui, um abraço, muito obrigado. Muito obrigado, gente. Agradeço, eu que agradeço. Se teve falha aí, perdoe a gente, tá? Tamo junto, foi gente. Em cima da hora, mas temos junto, viu? Obrigado. Tchau, gente, um grande abraço. Tudo de bom, tudo legal, que o Criador abençoe você cada vez mais. Pedro, é nóis. Aí, carinho pra você. Tamo junto, meu irmão. Meu irmão. Opa!